Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando, nesse vídeo, a falar sobre o coração. Um assunto muito interessante. Se inscrevam, comentem, compartilhem e deixem seu gostei. Obrigada! Coração. O coração é um órgão muscular presente nos humanos e em outros animais que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. O sangue fornece ao corpo oxigênio e nutrientes e ajuda a eliminar resíduos metabólicos. Nós humanos, o coração situa-se na cavidade torácica entre os pulmões, no espaço denominado mediastino. O coração humano divide-se em 4 cavidades. Na parte superior situa-se as aurículas direita e esquerda e, na parte inferior, os ventrículo direito e esquerdo. É comum designar o conjunto da aurícula e do ventrículo direitos por coração direito e o conjunto equivalente do lado esquerdo por coração esquerdo. Num coração saudável, as válvulas cardíacas fazem com que o sangue dentro do coração flua em sentido único, impedindo seu refluxo. O coração é envolvido pelo pericárdio, uma membrana protetora em forma de saco que contém uma pequena quantidade de líquido. A parede do coração é constituída por 3 camadas: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O coração dos restantes mamíferos e das aves apresenta igualmente 4 cavidades. O coração dos peixes apresenta apenas 2 cavidades, com uma aurícula e um ventrículo, enquanto o dos répteis apresenta 3 cavidades. O coração bombeia sangue o ritmo determinado por um grupo de células, marca-passo situadas no nódulo sinoatrial. Estas células produzem uma corrente elétrica que percorre o nódulo atrioventricular e o sistema de condução elétrica do coração, provocando a sua contração a um ritmo regular. O coração recebe o sangue podre em oxigênio da circulação sistêmica, que entra na aurícula direita pelas vias cava superior e inferior e daí passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue é bombeado para a circulação pulmonar, onde libera dióxido de carbono e recebe oxigênio. O sangue oxigenado regressa então à aurícula esquerda, e daí passa para o ventrículo esquerdo, onde é bombeado para a artéria aorta, entrando novamente na circulação sistêmica. Em repouso, o coração bate em um ritmo de aproximadamente 72 batimentos por minuto. O exercício físico aumenta temporariamente o ritmo cardíaco, embora a longo prazo contribua para diminuir o ritmo em repouso, e seja benéfico para a saúde do coração. As doenças cardiovasculares foram a causa de morte mais comum em todo o mundo em 2008, sendo responsáveis por 30% dos óbitos. Mais de 3/4 dessas mortes foram causadas pela doença arterial coronária e por acidentes vasculares cerebrais. Os fatores de risco incluem fumar, ter excesso de peso, falta de exercício físico, colesterol elevado, hipertensão arterial e diabetes descontrolada, entre outros. As doenças cardiovasculares muitas vezes não apresentam sintomas, ou podem causar dor no peito ou falta de ar. O diagnóstico baseia-se geralmente na avaliação do historial médico, na auscultação dos sons cardíacos com um estetoscópio, e na realização de exames como o eletrocardiograma ou ecografia. Os especialistas que se focam nas doenças do coração denominam-se cardiologistas, embora o tratamento possa desenvolver diversas especialidades médicas. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, ou sistema circulatório, é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O coração, embora seja um órgão único, pode ser descrito como um conjunto de 2 bombas que fazem circular o sangue, de forma contínua em 2 circuitos, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Os vasos sanguíneos transportam o sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Circulação sistêmica e circulação pulmonar. O coração atua de forma semelhante a uma bomba hidráulica, fazendo com que o sangue circule no sistema cardiovascular de forma contínua.
O sistema cardiovascular divide-se em dois circuitos distintos: a circulação pulmonar, que transborda sangue para os pulmões onde se dão as trocas gasosas, e a circulação sistêmica, que fornece sangue a todos os órgãos do corpo, incluindo aos pulmões e ao próprio coração. O coração esquerdo irriga a circulação sistêmica, bombeando sangue arterial rico em oxigênio para a maior artéria do corpo, a artéria aorta. A aorta ramifica-se em inúmeras artérias, que levam o sangue a todas as células do corpo. Nas células, o sangue libera oxigênio e nutrientes que recolhe dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos. O sangue venoso, pobre em oxigênio, regressa ao coração pelas veias. O coração direito irriga a circulação pulmonar. A aurícula direita recebe o sangue venoso da circulação sistêmica, pobre em oxigênio. Daí passa para o ventrículo direito, onde é bombeado para a artéria pulmonar, entra na circulação pulmonar. Nos pulmões, o sangue libera dióxido de carbono, que recebe o oxigênio inalado pelo sistema respiratório. O sangue rico em oxigênio regressa então ao coração esquerdo pelas vias pulmonares. Entra pela aurícula esquerda e daí passa para o ventrículo esquerdo, onde é novamente bombeado para a circulação sistêmica, repetindo seu ciclo. As válvulas cardíacas fazem com que o sangue flua em sentido único e ajudam a manter a pressão necessária. Localização e morfologia do coração. O coração humano situa-se na caixa torácica, no espaço do mediastino médio, à altura das vértebras dorsais, T5 a T8. É envolvido por um saco com duas membranas denominado pericárdio, que une ao mediastino. A superfície posterior do coração encontra-se adjacente à coluna vertebral, e a superfície anterior encontra-se adjacente ao osso externo e às costelas. A parte superior do coração é o nó de ligação de vários vasos sanguíneos, de grande dimensão, a veia cava, a artéria aorta e a artéria pulmonar. A parte superior do coração situa-se à altura da terceira cartilagem costal. O vértice inferior do coração, o ápice cardíaco, situa-se à esquerda do externo, a aproximadamente 8 a 9 centímetros da linha médio-esternal, entre a união das quartas e quinta vértebras, perto da articulação com as respectivas cartilagens costais. O coração tem forma cônica, estando a base orientada para a parte superior do corpo e o ápice para a parte inferior. A massa de um coração adulto é de 250 a 350 gramas. O coração é geralmente do tamanho de um punho cerrado, medindo em média 12 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 6 centímetros de espessura. No entanto, os atletas de competição podem apresentar coração de tamanho muito maior devido ao efeito do exercício físico no músculo cardíaco, de forma semelhante à resposta do músculo esquelético. Grande parte do volume do coração está ligeiramente orientado para o lado esquerdo do tórax, embora muito raramente possa estar orientada para o lado direito. A percepção de encontrar no lado esquerdo é ainda ampliada pelo fato do coração esquerdo ser a parte maior e mais forte, dado que tem a função de bombear o sangue para todo o corpo. Como o coração se situa entre os pulmões, o pulmão esquerdo é ligeiramente menor que o pulmão direito, e apresenta uma forma que permite encaixar o coração. Anatomia. A parede do coração é constituída por 3 camadas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Estas camadas estão envolvidas por um saco com 2 membranas denominado pericárdio. O endocárdio é a camada mais interior do coração. É constituída por um revestimento de tecido epitelial escamoso simples, que reveste as cavidades e as válvulas cardíacas. Forma uma camada contínua com o endotélio, das veias e das artérias, e encontra-se unida ao miocárdio por uma camada fina de tecido conjuntivo. O endocárdio segrega endotelina, que pode ter uma função na regulação da contração do miocárdio. A camada intermédia da parede do coração é o miocárdio, o que é o músculo cardíaco. Trata-se de uma camada de tecido muscular estriado, envolvida por uma estrutura de colagênio, de modo a permitir ao coração bombear sangue com maior eficácia.
As células musculares fazem uma espiral em volta das cavidades do coração, em que os músculos formam um 8 à volta das aurículas e das bases dos grandes vasos, e os músculos interiores formam um 8 à volta dos dois ventrículos em direção ao ápice. O pericárdio envolve o coração, e é constituído por duas membranas, uma membrana serosa interna denominada epicárdio e uma membrana fibrosa externa. Por sua vez, o epicárdio divide-se em pericárdio visceral e pericárdio parietal. Dentro destas camadas, existe a cavidade pericárdica, que contém o líquido pericárdico que lubrifica o coração. O pericárdio ajuda a regular o ritmo cardíaco e é através do epicárdio que os vasos sanguíneos e os nervos irrigam o músculo cardíaco. Cavidades. O coração humano possui 4 cavidades, ou câmaras, 2 aurículas na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior. As aurículas recebem o sangue, enquanto os ventrículos têm a função de bombear. O conjunto de aurícula e ventrículo direitos denomina-se coração direito e, da mesma forma, o conjunto da aurícula e ventrículo esquerdos denomina-se coração esquerdo. As aurículas estão separadas dos ventrílocos pelas válvulas auriculoventriculares, presentes no septo atrioventricular. Os ventrículos estão separados entre si pelo septo interventricular, enquanto as duas aurículas estão separadas entre si pelo septo interauricular. O septo interventricular é muito mais espesso que o septo interauricular, uma vez que durante a contração os ventrículos geram uma pressão muito superior. A separação das cavidades pode também ser observada por sulcos presentes na superfície externa do coração. O sulco coronário separa as artículas dos ventrículos, enquanto os sulcos interventriculares anterior e posterior separam os ventrículos. O septo atrioventricular, que separa as aurículas e 2 ventrículos, é formado pelo esqueleto cardíaco, uma estrutura de tecido conjuntivo fibroso, onde também se apoiam os anéis fibrosos das válvulas cardíacas. O esqueleto cardíaco tem também a função de conduzir os estímulos elétricos através do coração, uma vez que o colagênio não é condutor da eletricidade. Na aurícula superior direita existe uma estrutura com a forma de orelha denominada apêndice auricular direito, e outra na aurícula superior esquerda, denominada apêndice auricular esquerdo. Coração direito. O coração direito é constituído por 2 cavidades, a aurícula direita e o ventrículo direito, separados pela válvula tricúspide. A aurícula direita recebe sangue de forma quase contínua, a partir das 2 principais veias do corpo, a veia cava superior e inferior. A aurícula direita recebe ainda uma pequena quantidade de sangue da circulação coronária, através do seio coronário situado imediatamente acima da abertura da veia cava inferior. Na parede da aurícula, situa-se também uma depressão denominada fossa oval, a qual é um vestígio de uma abertura durante o desenvolvimento fetal denominada forame oval. A maior parte da superfície interna da aurícula direita é lisa, embora a fossa oval seja rugosa e a superfície anterior possua cristas de músculo pectíneo. A aurícula direita encontra-se ligada ao ventrículo direito pela válvula tricúspide. As paredes do ventrículo direito encontram-se revestidas com trabéculas cárneas, colunas de músculos cardíaco revestidas por endocárdio. Para além destas colunas, as paredes são também reforçadas por uma banda de músculo cardíaco denominada trabécula septomarginal, a qual é também fundamental para a condução dos impulsos elétricos cardíacos. Esta estrutura tem origem na parte inferior do septo interventricular e atravessa o espaço interior do ventrículo direito, para se ligar ao músculo papilar inferior. Quando se contrai, o ventrículo direito bombeia o sangue para o tronco da artéria pulmonar. A passagem do sangue entre o coração direito e o tronco pulmonar é controlada pela válvula pulmonar. O tronco divide-se então nas artérias pulmonares, direita e esquerda, que transbordam o sangue e podem oxigênio para cada um dos pulmões. Coração esquerdo. O coração esquerdo possui 2 cavidades, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, separados pela válvula mitral. A aurícula esquerda recebe o sangue oxigenado, que regressa dos pulmões através de uma das 4 veias pulmonares.
Tal como a aurícula direita, a aurícula esquerda é revestida por músculos pectíneos. A aurícula esquerda encontra-se ligada ao ventrículo esquerdo pela válvula mitral. O ventrículo esquerdo é muito mais espesso em comparação com o direito, uma vez que exerce uma força muito superior para bombear o sangue para todo o corpo. Tal como o ventrículo direito, também apresenta trabéculas cárneas, mas não possui trabécula subtomarginal. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo através da válvula aórtica para a artéria aorta. Por cima da válvula aórtica, encontra-se dois pequenos orifícios que transportam sangue para o próprio coração, através da artéria coronária esquerda e direita. Válvulas. O coração possui 4 válvulas que regulam a passagem do sangue entre as suas cavidades. Existe uma válvula entre cada aurícula e ventrículo. As válvulas entre as aurículas e os ventrículos são denominadas válvulas auriculoventriculares. Entre a aurícula direita e o ventrículo direito situa-se a válvula tricúspide. Esta válvula apresenta 3 cúspides, ligados às cordas tendinosas, e 3 músculos papilares, denominados anterior, posterior e septal, de acordo com a sua posição. Entre a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, situa-se a válvula mitral. Esta válvula é por vezes denominada bicúspide, por ter 2 cúspides, o anterior e um posterior. Estes cúspides também estão ligados pelas cordas tendinosas aos 2 músculos papilares que se projetam da parede ventricular. Os músculos papilares estendem-se a partir das paredes do coração para as válvulas através de ligações cartilaginosas denominadas cordas tendinosas. Estes músculos impedem as válvulas de regredir quando se fecham. Durante a fase de relaxamento do ciclo cardíaco, os músculos papilares estão igualmente relaxados, e a tensão nas cordas tendinosas é reduzida. Assim que as cavidades do coração se contraem, também se contraem os músculos papilares. Isso cria tensão nas cordas tendinosas, o que ajuda a manter os cúspides das válvulas auriculoventriculares no lugar e impede de serem projetadas para as aurículas. À saída de cada dos ventrículos existem 2 válvulas adicionais. A válvula pulmonar situa-se na base da artéria pulmonar. Esta válvula apresenta 3 cúspides, que não se encontram ligados a qualquer músculos papilares. Quando o ventrículo relaxa, o sangue flui da artéria regressando ao ventrículo. Este refluxo preenche a válvula em forma de bolsa, que exerce pressão contra os cúspides, que se fecham para selar a válvula, impedindo assim esse refluxo. A válvula aórtica situa-se na base da artéria aorta, e também não se encontra ligada aos músculos papilares. Também apresenta 3 cúspides que se fecham com a pressão do sangue que regressa da aorta. Circulação do sangue nas cavidades. O coração direito recolhe o sangue desoxigenado a partir de 2 grandes veias, cava superior e veia cava inferior. A veia cava superior recolhe o sangue proveniente das regiões do corpo, acima do diafragma, e descarrega-o na parte superior e posterior da aurícula direita. A veia cava inferior recolhe o sangue proveniente das regiões do corpo abaixo do diafragma e descarrega-o na parte posterior da aurícula, por baixo da abertura da veia cava superior. Imediatamente por cima do orifício da veia cava inferior encontra-se o orifício do seio coronário. O seio coronário descarrega na aurícula direita o sangue desoxigenado da circulação coronária. O sangue acumula-se na aurícula direita de forma contínua. Quando a aurícula se contrai, o sangue é forçado a passar para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide. Assim que o ventrículo se contrai, a válvula tricúspide fecha-se e o sangue é bombeado para o tronco pulmonar, através da válvula pulmonar. O tronco pulmonar ramifica-se em artérias progressivamente menores até chegar aos vasos capilares que irrigam os pulmões. Ao passar nos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono é substituído por oxigênio. O sangue oxigenado então transportado pelas veias pulmonares até a aurícula esquerda, de onde é bombeado para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. Daí, é bombeado para a artéria aorta através da válvula aórtica, onde entra novamente na circulação sistêmica.
A aorta é uma artéria de grande dimensão que se ramifica em muitas artérias menores, depois em arteríolas e finalmente em vasos capilares. Nos vasos capilares, o oxigênio e os nutrientes do sangue são recolhidos pelas células para que os possam usar nos processos metabólicos. As células libertam para o sangue dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos. O sangue capilar, agora desoxigenado, é transportado pelas vênulas e veias, que descarregam na veia cava superior, entrando novamente no coração direito. Circulação coronária. Tal como todas as células do corpo, o tecido cardíaco necessita de oxigênio, de nutrientes e de uma forma de remover resíduos metabólicos. Esta função é desempenhada pela circulação coronária, que engloba as artérias, veias e vasos linfáticos que irrigam o coração. A corrente sanguínea através dos vasos coronários tem intensidade variável, em picos e quebras, de acordo com o ciclo de relaxamento ou contração do músculo cardíaco. O tecido do coração recebe sangue de duas artérias que têm início pouco acima da válvula aórtica, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Pouco depois de deixar a artéria descendente anterior esquerda e a artéria circunflexa esquerda. A artéria descendente anterior esquerda ramifica-se depois em pequenas artérias que irrigam o tecido do coração e a parte anterior, exterior o septo do ventrículo esquerdo. A artéria circunflexa esquerda irriga a parte posterior e inferior do ventrículo esquerdo. A artéria coronária direita irriga a aurícula direita, o ventrículo direito e as partes mais inferiores do ventrículo esquerdo. No entanto, existe uma variação significativa entre pessoas na anatomia das artérias que irrigam o coração. Em 90% das pessoas, a artéria coronária direita também irriga sangue para o nódulo atrioventricular e, em 60% das pessoas, para o nódulo sinusal. O seio coronário é uma grande veia que termina na aurícula direita, e que recebe a maior parte do sangue venoso do coração. Recolhe o sangue da veia cardíaca maior, com origem na aurícula esquerda em ambos os ventrículos, da veia cardíaca posterior, com origem na parte posterior do ventrículo esquerdo, da veia cardíaca média, com origem na parte inferior dos ventrículos, e da veia cardíaca menor. As veias cardíacas anteriores recolhem o sangue da parte anterior do ventrículo direito, e descarregam diretamente na aurícula direita. Sistema de condução elétrica e músculo cardíaco. Os batimentos cardíacos são o resultado de contrações do músculo miocárdio. Estas contrações são provocadas por estímulos elétricos rítmicos, produzidos pelas células marca-passo do nódulo sinusal, situado na parede da aurícula direita. Os impulsos fazem com que as aurículas se contraiam, forçando o sangue a passar para os ventrículos. Os impulsos elétricos do nódulo atrioventricular fazem com que os ventrículos se contraiam, bombeando o sangue. Depois da contração, os ventrículos relaxam, a pressão diminui e são novamente preenchidos com sangue. Este processo tem o nome de ciclo cardíaco. O período de contração denomina-se sístole e o período de relaxamento diástole. O ritmo cardíaco em repouso de um adulto é pergola em média de 70 batimentos por minuto, sendo mais elevado em crianças e idosos. O ritmo cardíaco aumenta temporariamente durante a prática de exercício físico vigoroso, excitação emocional ou situações de febre, e diminui ao dormir.